Olá pessoal, vocês que acompanham o canal Biologia Evolutiva do Gilvan, justamente a nossa aula de fungos vai ficar dentro de uma caixa de abelha. Ou melhor, vou mostrar aqui, depois vou mostrar outra caixa de abelha, outra espécie, aqui a Mandaçaia, e aí vou mostrar na sequência a cupira. Bom, fungos, gente, vocês me perguntaram tanto, vocês aí do 7º ano, que agora estão no 8º ano, nas aulas remotas, fungo, Gilvan, o que é fungo? Digo, olha, é um grupo de bicho muito grande, é um reino, que vai de bicho microscópico a bicho macroscópico. Quem nunca já viu na natureza, em algum local, uma orelha de pau? Quem nunca viu um cogumelo? Eu acho que todo mundo já teve essa oportunidade, a não ser que ele venha estar morando na Lua, em Marte ou em outro local, mas todo mundo já conheceu esses bichos, tá? Bom, mas sem muito enrolada, os fungos eles podem ser usados na alimentação, eles podem ser utilizados na produção de alimentos, exemplo, dos alimentos fermentados, alguns há necessidade de fungos, por exemplo, o chamado fermento biológico, produção de pães, pode ser na produção de, sei lá, bebidas alcoólicas, não é bem alimento, mas também entra na indústria, tá dentro da parte agrária, vamos imaginar assim, se a gente for pensar. Os fungos eles podem ser usados na produção de medicamento. Na verdade, o primeiro antibiótico foi descoberto lá na primeira metade do século XX, foi pelo, vamos pensar, o grande cientista Alexander Fleming, que era escocês, mas morava na Inglaterra, no Reino Unido. E foi num trabalho, que ele estava trabalhando com bactérias, e ele descobriu o penicillium notatus, que dá penicilina, tá? É um fungos, é um microfungos, que ele produz, tem uma relação ecológica chamada de amensalismo. O que é isso? Libera substância para matar outros micro-organismos, no caso bactérias. Cuidado que tem gente aí confundindo tudo, foi o caso de um rap que falou que vírus é bactéria. Não, não vai por aí não. Nem bactéria é fungo, são bichos independentes, pertencem a outros reinos, são bem diferentes, tá? Apesar de ser micro-organismo, boa parte dos fungos, todas as bactérias e também os vírus, mas não são os mesmos bichos. Cuidado com isso aí. Inclusive o cara dando uma aula de biologia outro dia falou que o problema era que um país lá tal estava matando com a bactéria. Não, não é bactéria não. O bicho que está matando aí, de uma certa maneira, é um vírus, tá? É independente. Bom, então vou pegar aqui essa caixa para a gente ver aqui a presença de uns fungos. No entanto, muitos fungos eles são benéficos. Na verdade, na maioria, quando a gente pensa no que eu falei para vocês, boa parte dos vírus não são nocivos, não causa problema para a nossa saúde, pode causar, vamos pensar, doenças para a saúde das plantas, vai afetar a saúde das plantas, de outros animais e até de bactérias, que tem os vírus. Aqui no caso, fungos. Aqui tem uma caixa de abelha, toda bonitinha. E nós vamos olhar aqui um pouquinho da presença do fungos aqui embaixo. Eu vou levantar aqui o acetato, trazer aqui uma caixa colônia nova, feita agora recentemente. Olha aqui, esses fungos aqui que a gente olha aqui no fundo dessa caixa, que eu estou alimentando, que é a colônia nova. Esse fungos, ele vive em mutualismo. O que é isso, Giovana? É alguma coisa de comer, é o nome de um carro, de uma roupa da moda? Não. Mutualismo é uma relação ecológica, onde duas espécies se encontram na natureza e trocam benefícios. A abelha aqui depende desse fungos. E o fungos depende da abelha. Eles vivem assim, simples assim, tá? É importante entender isso, tá? Então eles vivem aqui tranquilamente, tá? Nessa convivência, não tem nenhum prejuízo para a abelha. Vocês estão vendo que a abelha está saudável, só puxando aqui para ver os potes de alimento. Você percebe nitidamente. Eu vou até além, chegar aqui ao ninho da abelha, onde tem as crias. Então aqui as crias todas saudáveis. Aqui dá para ver um pouco. Aqui, ó, que já cria madura, já está trazendo as crias lá de baixo. Morreu aqui uma abelhinha, tá? Essa abelha nasceu, algum problema não deu certo para ela. Mas tá aí, a caixa. Vou mostrar outra que tem mais ainda. Só aqui é outra abelha, tá? Então, interessante isso aqui. Isso aqui é muito fungo, já que tem uns filamentos aqui dentro da colônia. Isso aqui é uma caixa que eu criei, essa caixa chamada Caixa Santos, tá? Mesmo denominei. Mas o que chama a atenção é essa quantidade de fungos. Aqui, ó. Junto ao ninho da abelha, as crias da abelha, é saudável para a abelha. Na natureza, quando a gente encontra uma abelha, ela vive no cupim, esse nome cupira, e quebra, a gente encontra tudo esbranquiçado, justamente isso aqui. Essa abelha, quando foi transferida do cupim, ela já trouxe com esses fungos, e faz parte da biologia. Então, vive junto. É uma relação mutualística, não dá para separar. Se separar o fungo, jogar fora, mata. Separar a cupira do fungo, se não tiver a presença do fungo, ela morre, porque depende. Como falei na parte anterior, aqui é uma relação benéfica, ambas as espécies, tanto fungos é um grupo muito grande de bichos, tá?
Fungos participa da decomposição da matéria orgânica, fazendo reciclagem, participa da fixação de nitrogênio na raiz das plantas. Tem muita coisa, os fungos têm papéis ecológicos importantíssimos. Então, para vocês, olha aí é o mel da abelha e está junto com os fungos. E eu acredito que para o ser humano que consome o mel também, pode consumir certamente parte dessa quantidade de fungos, microfungos, não tem nenhuma contraindicação. Até hoje nunca ouvi falar que existisse alguma contraindicação. E aí vamos ver mais uma colônia aqui de mandaçaia, com mais uma quantidade de fungos. Está esbranquiçado o lastro da caixa, vocês vão visualizar isso. Só essa colônia aqui é a outra colônia nova. Já está até com desenvolvimento, não está muito rápido. Já está aqui o acetato. A gente vê. Essa aqui a gente vê mais a presença, ó. Inclusive a presença lá em cima do invólucro. Bom, isso aí é onde fica as crias das abelhas, os filhotes, vamos imaginar. E aí vocês veem a quantidade de fungos que tem aqui. E esses fungos, tem até um cheiro característico do tipo de fungos. E eles são importantes para as abelhas. Então aqui, até houve um relato de um pesquisador que no caso das abelhas específico, esse tipo de fungo aqui, ele vai fazer uma coisa. Ele vai impedir que as abelhas sofram ataque de outros micro-organismos ou outros fungos que podem ser danosos para a abelha, quanto fungos, bactérias ou até vírus. Isso foi o relato do pesquisador. Eu não estou aqui dizendo, nem vou citar nome, questão de ética, mas quem estuda tá diretamente da pesquisa, talvez saiba mais do que isso. Esse tipo de fungos aqui, alguns não é apenas, aí tem que fazer uma análise, vamos pensar, usando a microbiologia, no caso a microscopia, para poder chegar a algum resultado ou resultados. Esse tipo de fungos aqui, e muitos deles participam, por quê? Porque na maturação na fase larval da abelha, lembra aqui, só que um adendo, esse aqui é um animal que tem metamorfose completa, é o chamado holometábulo. No caso, os animais podem ter metamorfose ou não, somente os insetos, somente os seres vivos do filoartrópode, mas da filoartrópode a classe insecta, e os insetos, por exemplo, tem animais que não têm metamorfose, chamado ametábulo, exemplo, traça barata, já nasce todas as estruturas que vai continuar existindo quando adulto, não vai haver modificação. Tem aqueles que são chamados hemimetábulo, no caso esses são os gafanhotos, exemplo, eles nascem, mas não nascem com asa e com outras estruturas, depois ao nascer esses órgãos aparecem. E tem aqueles que são holometábulos, que é a metamorfose completa, é o caso das abelhas, caso de formigas, exemplo também mosquitos, moscas, são alguns exemplos que a gente tem, tá? Tem outros bichinhos também, tá? Tudo bicho interessante. Mas o fato é que para esse bicho poder passar por essa transformação do seu corpo, eles passam previamente por uma fase de larva, e essa larva depende, para a sua nutrição, a produção de uns nutrientes só é executada e realizada pelos fungos. Portanto, os fungos aqui na colônia, na caixa de abelha, morando junto, vivendo com as abelhas, é benéfico, tá? E muitos fungos, tá? Como eu falei, alguns fungos são comestíveis, lá no início tem os macroscópicos, para um exemplo, que não é comestível, mas tem o champignon, que é muito cultivado no Japão, por exemplo. Alguns fungos servem de remédios, outros fungos servem para fazer a decomposição da matéria, e nesse caso aqui ele trabalha ajudando as abelhas. Claro que as abelhas também, em troco, contrapartida, vão ceder alimento para esses fungos. Se não fosse assim, não existia essa relação, beleza? Então acho que vocês vão agora identificar melhor, vão entender melhor a proposta do vídeo, mostrar na prática. Claro, não teve cogumelo, não teve aqui o champignon, não teve a orelha de pau, mas teve aqui um microfungos para vocês verem se é formato esbranquiçado, aí é da presença de um microfungos.